Fale com a gente, dê sua opinião, sua sugestão, crítica ou faça sua denúncia. Através de nossos canais de comunicação, curta e siga nossa página no Facebook, Rádio Showtime Oficial, ou pelo e-mail ouvinte@showtimeradio.com.br. Sua participação é muito importante. Voltamos a apresentar Prime Time. Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin e amigos ouvintes da Showtime. Como está o frio aí, Rodney Brocanelli? Olha, muito frio hoje, hein? Uma vez eu contei para vocês que no verão, né, eu fazia o programa de pijama, às vezes de bermuda de pijama. Hoje eu estou com pijama comprido e um roupão por cima para ajudar a esquentar. Aonde ouvir um roupão, ouçam Robe de Chambre. Agora tem um detalhe, o que deve ter de diretor de televisão, diretor de rádio, amando esse frio, não está escrito no gibi. Por quê? Porque aumenta o volume de televisores ligados nesse frio, de rádio também, porque as pessoas não saem de casa, ficam entocaiadas vendo televisão. Então, realmente, a gente pode ver aí, nos últimos dias, vai aumentar muito o índice de televisões e rádios ligados aí. Vamos fazer uma pergunta à sua pessoa, Rodney Brocanelli. Bom dia, favor. Querido. Diga. Você tá bom? Eu tô bom, graças a Deus. Já fez a pergunta, pronto. Não, pergunta à sua pessoa. Você usa ceroula? Não. Bem agora, hein? Não uso ceroula. E os ácaros agora, então, deve estar uma maravilha, né? Os ácaros estão por aqui, né? Vamos ver, eu tô aqui me desviando deles, mas é que eu tenho um quarto aqui da bagunça, né? Então esse meu quarto da bagunça realmente tem mais ácaros aqui, né? A gente vai se desvencilhando deles. Tem Cantinho do Abreu? Hoje não temos Cantinho do Abreu. Então também não vai ter programa. Tá bom, tchau, então abraço. até semana que vem, tchau. Vem cá, vamos começar por uma notícia. Jovem Pan demite 3, Pois é, a situação não tá fácil. E não foi só a Jovem Pan que demitiu, não. Daqui a pouco a gente tem uma notícia aí que até certo ponto é surpreendente na pauta. Mas vamos falar da Jovem Pan, que confirmou a demissão de três funcionários na última segunda-feira, dia 6. E todos com muita credibilidade e tempo de casa. Então, o primeiro que eu quero destacar é o Luiz Carlos Quartarolo, que confirmou a sua saída na página dele na internet. Ele era repórter esportivo da Rádio Jovem Pan desde o começo da década de 90. Então, ele foi um dos profissionais que saíram. E era um profissional conhecido por ser um excelente entrevistador. Outros dois que saíram, a Renata Perobelli, que era do jornalismo geral, e o Zé Armando Vanucci, crítico de televisão, que fazia parte desde a primeira formação do programa Jovem Pan Morning Show. Então, esses três profissionais deixaram a Jovem Pan nesse começo de semana, o que causou muita comoção aí no mercado de rádio, entre profissionais e ouvintes também, né? Então, a situação não está fácil e a Jovem Pan abrindo mão desses três profissionais. Por quê? Falta de dinheiro? Sim, falta de dinheiro, falta aquele velho problema. Está secando a verba pública? Olha, até creio que sim, né? Está faltando a verba pública, porque o governo do estado de São Paulo, o governo do município pagava uma baba para a Jovem Pan, inclusive para repórteres elogiarem o Kassab. Cada um deles recebia, inclusive, até R$10 mil por matéria institucional que fosse transformada em matéria jornalística. Isso já está provado. Pois é, e somado a isso também, né, a gente vamos levar em consideração que os governos, né, que o poder público é um grande anunciante de rádio e televisão, e além disso os anunciantes privados também fugiram do veículo nesses últimos tempos, né? Então, esse programa hoje, além da situação da Jovem Pan, tem outras situações aí também que a gente vai falar bastante sobre isso, mas claro que a situação da Jovem Pan salta aos olhos até por tudo isso que você falou, mas a crise também é geral. Bom, e a Copa América Centenário está mostrando a crise também, né? Pois é. Então, só para você ter uma ideia, João, apenas 3 rádios estão fazendo as transmissões. 3 ou 4? Oi? 3 ou 4? Na verdade são 3, eu confirmei 3 rádios, tá? Na pauta eu coloquei 4, mas na verdade são 3. Ô, louco. Aí desculpe a nossa falha, como diria o Cid Moreira. Então, vamos lá, tem a Rádio Gaúcha de Porto Alegre,
o Grupo Bandeirantes de Comunicação, com as suas 545 mil rádios, e a EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, por intermédio da Rádio Nacional. Então são essas 3 emissoras que estão acompanhando, que estão fazendo as transmissões dos Jogos do Brasil na Copa América. Então realmente sempre quando ocorrem esses torneios, né, esses torneios envolvendo seleções, o rádio esportivo ganha mais em notoriedade, né? Até porque muita gente sentiu falta de outras emissoras aí transmitindo as partidas dessa competição. Então, por exemplo, nós não temos a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, que é um peso pesado, nós não temos a Rádio Sistema Globo de Rádio, surpreendentemente não está transmitindo essas partidas. A Rádio Tupi do Rio de Janeiro também não, a Rádio Tupi que está sempre aí participando de coberturas como essa também está fora. Então só realmente o Grupo Bandeirantes de Comunicação, a Empresa Brasileira de Comunicação aí personificada na Rádio Nacional, e a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, a Rádio Gaúcha sim, que realmente também tem uma ampla tradição na cobertura na cobertura da seleção brasileira. Rodney, você está absolutamente correto pelo seguinte, porque eu li uma notícia que para mim foi assustadora. Pela primeira vez em 500 anos, a Rede Globo não vai transmitir a Fórmula 1 diretamente do Canadá. Pois é. Mas aí é outra situação, né? A gente não pode esquecer que domingo agora tem Palmeiras e Corinthians. E daí? Mas claro que realmente eles vão priorizar o futebol, né? Então as chances de audiência, a chance da Globo ter audiência com um evento esportivo são muito maiores com o futebol do que com a Fórmula 1. O futebol pelo menos vai reunir 2 das maiores torcidas do estado de São Paulo. Verdade. Enquanto que a Fórmula 1 não tem praticamente atrativa, né? Verdade, a Rede Globo verdade. pena para ter 2 dígitos de audiência nas transmissões que são feitas aí na parte da manhã. Então, a opção da Globo foi muito mais pela audiência do que pela questão da crise. Verdade. Que pena. Aí essa semana, só para complementar a Copa América, eu conversei com um camarada meu, que ele é coordenador de uma rádio importante. Eu vou manter o sigilo para ele, até pelo tom da conversa, mas ele conversou comigo e ele me passou algumas informações muito interessantes. O valor dos direitos de transmissão da Copa América Centenário, que na verdade, entre aspas, vou só fazer um parênteses aqui, é um caça-níquel, é uma competição criada em cima da hora para comemorar os 100 anos da Comebol, mas que realmente, quem acompanha isso a fundo sabe que o ano passado já teve uma edição da Copa América, essa outra é apenas para fazer essa, entre aspas, comemoração, e para ganhar dinheiro. Foi uma competição criada em cima da hora, e só para você ter uma ideia, vários dirigentes importantes das confederações sul-americanas não estão nos Estados Unidos com risco de serem detidos aí pela justiça. É sério. Então, é mole? Não é fácil não. Você acha que tem gente que vai dar sopa aí, vai estar vai nos Estados Unidos aí, o camarada vai andar de camburão. Então, só para confirmar, os valores dos direitos dessa competição estão na casa dos $52 mil. E esse camarada me confidenciou que é um valor muito alto, independente do país estar em crise ou não, ainda mais para emissoras de médio porte. É verdade. Esse profissional com quem eu falei, ele comanda a equipe de esportes de uma emissora de porte médio. Talvez para emissoras de grande porte não seja um valor tão caro. Sim. Mas para emissoras de médio e pequeno porte, realmente esse valor aí é complicado. A rádio onde ele trabalha, ele já faz o acompanhamento dos times locais nas competições de grande porte no âmbito nacional, como o Brasileirão e a Copa do Brasil, por exemplo. E aí vem a frase mais impactante que eu até transformei no post. Abre aspas, nosso negócio é viajar com as equipes locais. Seleção, deixa com a TV Globo. Então essa é a filosofia aí de muitas emissoras de rádio. Deixa a seleção para a TV Globo, que a gente acompanha as equipes que jogam aqui no quintal da nossa casa. Bom, também, né? Alfredo Raimundo. Pois eu tenho 2 só da Tupi, né? Uma boa e uma má. Essa é a má, né? Que o Alfredo Raimundo é um importante diretor lá da Rádio Tupi, dos grupos associados, acabou sendo demitido essa semana. Então, Alfredo Raimundo, diretor da Tupi, os responsáveis por colocá-lo na liderança das pesquisas de audiência, deixou a emissora. Então, segundo o site Show do Rádio,
tocado muito brilhantemente pelo camarada Paulo Francisco, após ser comunicado da sua saída, o Raimundo passou por cada departamento da rádio e se despediu dos profissionais com um beijo afetuoso. Fala-se em demissão, mas ao mesmo tempo também fala em aposentadoria compulsória. Mas aí não importa. O que importa é que o Alfredo Raimundo acabou sendo afastado aí das suas atividades no dia a dia da Rádio Tupi. Independente do que aconteceu, a decisão causou forte comoção nos bastidores da Rádio Tupi. E quem acompanha o noticiário, quem ouve aqui o Rádio Amantes no Ar, sabe que a Rádio Tupi vive problemas financeiros, parte devido à crise que assola o país, sobre a qual a gente tem falado bastante, e também, claro, que o modelo de administração da emissora... Diários associados, colabora, claro, também é outra coisa que nós vivemos falando aqui. O modelo de administração deles colabora muito para que a situação seja pior. Então, a gente não pode esquecer que em 2015 os diários associados abriram mão da frequência que abrigava a Nativa FM, devolvendo-a aos donos originais, que é o grupo da Antena 1 local lá no Rio de Janeiro. A gente até registrou isso aqui, teve choradeira, teve muita comoção também. E agora, no primeiro semestre, os funcionários da Tupi entraram em greve e as comparações com a crise de 1970, né, final dos anos 70, comecinho dos anos 80, as comparações são inevitáveis. E o que a gente espera, né, é que o desfecho seja diferente. Naquela época nós tivemos aí o encerramento das atividades da Rede Tupi de comunicação, dessa Rede Tupi de televisão, melhor dizendo, e o que eu espero é que agora a gente não tenha o encerramento das atividades da Rádio Tupi, o que seria realmente uma lástima para o rádio do Rio de Janeiro, uma emissora que tem audiência, uma emissora que tem a sua força local lá no Rio de Janeiro, terminar as suas atividades. Seria uma lástima isso terminar por causa da questão da crise não só financeira, mas do modelo de administração deles. Washington Rodrigues, por outro lado, renova com a Tupi. Pois é, então, o comentarista esportivo e apresentador Washington Rodrigues renovou o contrato com a Rádio Tupi, né? Nos últimos meses especulou-se muito sobre o seu destino, se ele iria ficar na Tupi, se ele iria voltar para a Rádio Globo no Rio de Janeiro, mas o desfecho foi que ele acabou acertando com a Tupi, vai ficar lá mais 2 anos. Então ele vai comandar o programa no final de tarde chamado Show do Apolinho, um programa de notícias, utilidade pública, esportes, e também ele vai tomar parte aí como comentarista nas transmissões esportivas do José Carlos Araújo. Então, essa aí, entre aspas, é a boa notícia, só que ela veio antes da demissão do Alfredo Raimundo. Até já estava pensando, puxa, que legal, a Tupi está mostrando força com a permanência de um dos seus astros. Tolinho. Mas aí no dia seguinte a gente tem a informação aí da saída do Alfredo Raimundo, que realmente chocou o rádio carioca. 9h20? Não, 9h20 não, 9h17 agora. Olá, Rodney, meu querido. Olá, Flávio Ascar. Deixa eu dar 2 notícias aqui. Por favor. O Marcelo de Sena acabou de mandar mais notícias aí falando de crise, né? Então, o seguinte, a primeira dá conta de que a Rádio Liberdade de Caruaru anuncia a extinção de equipe esportiva. Por intermédio de um comunicado publicado em seu site, a direção da Rádio Liberdade, a MFM de Caruaru, interior de Pernambuco, anunciou a desativação da equipe esportiva Seleção do Povo. A emissora justifica o desligamento dos profissionais devido à situação econômica do país. E eu vou ler aqui o comunicado só para vocês verem, só para vocês terem uma ideia. Por favor. Não sou eu que estou falando de crise, é a própria emissora. Abre aspas. A Rádio Liberdade de Caruaru comunica ouvintes, clientes, mercado publicitário e parceiros. A desativação de 50 anos fez coberturas de campeonatos locais, estaduais, nacionais e internacionais com competência e dinamismo, e a extinção do programa policial A Hora da Justiça, que informava as notícias policiais com credibilidade. Os profissionais que foram desligados prestaram um trabalho de excelência em suas funções, e o motivo das demissões é o cenário econômico nacional que está atingindo todos os setores da sociedade. A programação terá algumas alterações, as editorias de política e esportes continuarão no jornalismo da emissora. O programa Show da Cidade, a partir desse sábado, terá 2 horas de duração e continuará sendo apresentado pela jornalista Eliane Dias. E, bom, aqui ele fala de alterações na programação, aí o final do comunicado. O objetivo da equipe é continuar informando e alegrando os ouvintes, colaborando com a população e levando alegria aos lares. E a Rádio Liberdade é líder de audiência em todos os horários,
segundo o Instituto Sigma, e agradece aos profissionais que colaboraram para essa liderança. Então, para vocês verem, até tem aí não sou eu que estou dizendo, é a própria emissora que está falando, a crise, a culpa toda é da crise. Mas você sabe que a coisa não está fácil não, né, Rodney? Pois é, eu não sei o que pode acontecer nos próximos tempos. Ou quer ver uma outra notícia que o Marcelo Sena mandou pra gente, também fala sobre demissão. Ramiro Huskel anunciou a sua demissão da Rádio Atlântida de Porto Alegre, onde atuava em 2012. Ele contou que o desligamento foi corte de custos, aí de novo. Informação confirmada pela assessoria de comunicação do Grupo RBS. Desde 2015, a radialista fazia coberturas esportivas pela rádio, com participação no programa ATL Grenal e drops esportivos no Pretinho Básico, programa muito popular lá no Rio Grande do Sul, e ele administrava as redes sociais desse programa. Ele fez um breve comunicado aqui que eu vou ler. Foi bom enquanto durou, não faço mais parte da equipe da Atlântida. Motivo? Crise. Obrigado a todos os colegas e os amigos ouvintes por esses 5 anos maravilhosos de bola e ATL. Que venham novos desafios, sigam mandando notícias e nos vemos pela vida. Para vocês verem então, né, como é que tá a coisa, meus amigos. Mas o Rodney, crise, então quer dizer que os empresários não estão anunciando mais, é isso? Não estão anunciando mais. O pessoal realmente não anuncia mais e quando anuncia prefere outras opções, né? É um terror. Internet é uma opção barata, né? Facebook. É verdade. Aliás, uma coisa que me chamou a atenção, por favor. A gente sempre assiste aqui em casa, a gente sempre assiste o Universal Channel, né? Uhum. E você sabe também, quanto eu, que o Universal Channel é um canal de reprises, né? Então, todas as reprises. Mas esse canal salta mais aos olhos, né? Então, por exemplo, os mesmos filmes passam 500 mil vezes. Isso. Eu já cansei de contar quantas vezes passou um dos filmes aí da trilogia, não sei agora se é trilogia, quadrilogia, Bourne. Nossa, você deve saber, o ouvinte mais na realidade, ligado em cinema deve saber do que eu estou falando. E aí, na realidade são 4 filmes. São 4 filmes, né? Então um deles passa toda hora aí, que eu não sei qual é que a Vingança Bourne, o Legado Bourne, aí vai, né? Eu acho que é o Legado, que é o Legado Bourne que passa 500 mil vezes. Isso. Outra coisa que chama a atenção é que eles ainda passam a série House. Isso. Que já acabou lá nos Estados Unidos mais de 2, 3 anos. Por aí, né? Também por não. aí. E a exibição do House tem patrocínio. Os caras passam os mesmos episódios. Você pode ligar lá qualquer. Pode passar um mês. Você liga lá, você vai ver um episódio que você já viu no mês anterior. E esse detalhe, o pessoal é um programa que tem cota de patrocínio vendida. Pois é, eu Como vou entender. Agora eu fico perguntando, eu não sei quem é que é mais inteligente, quem é mais esperto ou quem é mais burro. Porque assim, Verdade. porque eu vou anunciar num programa, numa atração que é reprisada praticamente quase todo dia e a qual eu tenho acesso, se eu quiser assistir os episódios, todos os episódios em sequência, é só eu ir em um desses sites piratas aí e eu baixo da internet. Então, por que tem tanto anúncio? Ué, mas aí eu te faço uma pergunta. Friends passa depois de 12 anos, 16 anos, continua passando. Não, eu tenho 14 anos, continua passando até hoje e tem patrocinador. Eu tenho uma outra pergunta. Eu tinha ido tomar um café e não peguei a conversa no início. Vocês estão falando de TV fechada. Fechada. Isso. Ok, por que tem comercial na TV fechada se eu pago? Tudo bem, João, eu não questiono, aí que tá, eu não questiono o comercial na TV paga. Não tem por que Mas o que eu questiono é assim, eu até tava falando pro Flávio, o que eu questiono é o pessoal anunciar em uma série que já acabou. Ad nauseam. Não, aí Entendeu? tem... O House na Universal Channel, eu tô dando esse exemplo. Não, aí eu fui perguntar para um camarada que trabalha em TV fechada, ele disse, olha, porque todo dia tem gente nova entrando e comprando pacotes. Então, é muito rotativa a audiência. Tem gente que nunca assistiu House. Olha, Rodrigo. Só que aí eu coloco de uma certa forma. Esses episódios estão disponíveis para download na internet, pirata. Sim, claro, a hora que você quiser. Ou não sei se está no Netflix também, mas pode ser que essa série está disponível. Então aí que tá. Eu não entendo a cabeça do camarada que anuncia num programa desse. Qualquer série, Rodney. Ele poderia colocar o seu comercial, talvez em uma outra atração, uma atração inédita que chama a atenção, mas o camarada conservadoramente
vai lá e anuncia naquilo que está sendo reprisado há anos. E outra também, qualquer série de qualquer canal você baixa completa com legenda na internet. Pois é, isso é fato. Isso é fato e custo zero. Agora acabaram, né? Acabou tudo o que era CSI, né? Eu quero ver como é que o EXN vai fazer. Ué, olha, vou passar o CSI para sempre. Não, tem um novo canal, tem a TNT normal e agora tem a TNT Series. Sim. Que só passa a série. Só. Sim. Vai estar indo tudo para o CSI Miami já foi embora para a TNT Series. Uma série que eu gosto muito. Ainda passa no EXN. Ainda passa no XN passa. Uma série que eu gosto muito e gosto de reprisar, de assistir é Law & Order, a primeira, a original. Essa eu gosto. Aqui essa eu gosto muito. No Universal passa Special Victims Unit. Isso, eu não gosto muito de chegar. Mas também é outra série que reprisa direto, né? Direto, claro, nossa senhora. Tem os episódios inéditos, mas também eles passam reprise. E pior que é assim, eles não começam da primeira temporada, eles começam da sexta em diante. Aí eles vai nesse loop, sexta, sétima, oitava, nona, décima. Aí volta, começa, sexta, sétima, oitava, nona, décima. Você contar filme também, que passa em tudo quanto é canal, só não passa na TV Cultura, porque já passou em todos. O mesmo filme. Bastardos Inglórios, tremendo filme do Harry Potter, passa em tudo quanto é canal. É um tremendo filme, eu gosto muito. Eu também. E passa direto, reprisa direto, tudo que você liga lá, ou tem chamada do Bastardos Inglórios ou ele está passando em algum canal. Você sabe qual é o grande lucro das TVs a cabo? Qual é o grande lucro das TVs a cabo, João? Canais pornô. Isso verdade. É fato. Eu não tenho. Canais pornô. Fufuinha tem todos, eu não tenho. Isso é fato. Fufuinha assina todos. Oi. Pois é, daqui a pouco a gente vai mudar o nome do programa para TV por assinatura no ar. Boa. Mas assim, mas peraí, mas está interligado, porque se você colocar no canal 300, tem os canais de áudio com emissoras de rádio. Sim. E justamente a gente está falando de TV assinatura para falar, para questionar justamente isso. Por que tem empresa de publicidade, anunciante que investe em reprise na TV e não investe em outros veículos, outras mídias, programas inéditos, etc. Não sei. Esse é o grande questionamento que fica, né? Que nem aquela escola de inglês da Warner, como é que é o nome que passa sempre na Warner? De um, acho que ele é boliviano, peruano, sei lá o que ele é, esqueci o nome da escola de inglês agora. Só passa na Warner. Por que ele não vai pra Globo? Porque deve ser um absurdo de caro. É verdade. Entendeu? Canal fechado é muito mais barato. É claro. O Rodney, horário eleitoral gratuito que não nos pega, porque nós não somos obrigados a isso. Pois é, então finalmente, tem uma novidade, né? Esse horário eleitoral gratuito vai ser mais curto, né? Apenas 35 dias, mas nós vamos pegar audiência nesses horários. Sem dúvida. Lógico. Sem dúvida. A propaganda eleitoral gratuita para os candidatos a prefeito e vereador em todo o país começa no rádio e na televisão no dia 26 de agosto. Nossa. Com a nova legislação, o período da propaganda foi reduzido de 45 para 35 dias. Tem dono de rádio aí que levanta a mão ao céu e agradece a Deus por causa disso. Tem que agradecer mesmo. Para mim tem que ser 4 dias. Também eles têm vantagem, né? Eles recebem. Exatamente, não é de graça. Cai, mas aí dá uma equilibrada no faturamento. Para mim tem que ser 4 dias e olha lá. Pois é, os canais de rádio e televisão deverão reservar 2 blocos de 10 minutos cada, 2 vezes por dia, de segunda a sábado, no caso de campanha para prefeito. No rádio, a propaganda vai ser transmitida das 7h10 às 7h10 e ao meio-dia, das 7 às 7h10, melhor dizendo, e do meio-dia ao meio-dia e 10. E na televisão, os candidatos vão se apresentar das 13 às 13h10 e das 20h30 às 20h40. Então está aí o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão a partir de agosto. Então, ainda tem chão, mas quando chegar mais próximo a gente relembra aí aos ouvintes. Que pena. Olha, e de acordo com o que eu falei aqui, o Caju Coelho manda lá do Tribuna da Bahia. Sex shops estimam vender até 30% a mais do que no ano passado. Toma! 1 bilhão, o setor vai movimentar 1 bilhão de reais por mês. Só na região e na região nordeste, a Bahia é o estado que se destaca. Que bom. É porque é tudo devagar, né? Enquanto houver libido, há esperança. Oi. Seguinte, na semana passada a gente falou aqui, né, que o Michel Temer está planejando fazer um programa de rádio aos moldes do que Zé Sarney fez aí, com
conversa ao pé do Nosso rádio, colega. e a Dilma e o Lula fizeram aí com... Primeiro o Lula fez com o café com o presidente, e a Dilma fez o café com a presidente. Então, eu tenho aqui a sugestão da trilha sonora do programa, claro, da trilha sonora de abertura do programa, e se o Michel Temer quiser, ele até pode falar em cima desta singela canção que eu acho que o Fufunha vai rodar daqui a pouco, agora. Vai lá, Fufunha. Ó, preste atenção. Neste momento, faço rede para o pronunciamento do excelentíssimo presidente da República, Michel Temer. Aí, ó. Não é um tema agradável, João? Lindo. Então, aí depois começa o Michel Temer. Brasileiros e brasileiras, eu não sei como é que eles morcegos voando, Isso, catacumba se abrindo, caveiras andando. Fala, Flávio. Queridos morcegos e morcegas. Boa. É? Eu não sei como é que o Michel Temer ele saúda o povo brasileiro, mas pode ser uma boa ideia. Morcegos e morcegas do Brasil. Oferecimento Casa do Sangue Feliz. É pronunciamento oficial, não tem patrocínio, não. É verdade. É verdade, é pronunciamento oficial. A ex-prefeita Ângela Guadagnini também fez um programa desse aqui. Como é que é? A ex-prefeita Ângela Guadagnini também tinha um programa de rádio. Ah, é? É. Ah, sim, é verdade. Tem muita gente que começou no rádio. Mas então fica aí essa música, né? Fica a nossa sugestão. Essa música se chama Bela Lugosi's Dead. E é um grande clássico do rock gótico da banda Bauhaus. Mas vai funcionar essa trilha, gostei. Vai funcionar, com certeza. Já imaginou 6 horas da manhã o caboclo liga o rádio lá e ouve isso aí? É verdade. E já tem o nome dado por Caju Coelho, se quiser usar vai ter que pagar royalties para ele. Qual vai ser o nome? Transfusão com o presidente. Boa, então não é... Boa. Transfusão ao pé do ouvido. Vai bem também, hein? Transfusão no pescoço. Eu acho que transfusão com o presidente soa bem. Melhor, né? Dá pra espetar a agulha na orelha e fazer Ô meu, que história é essa de roubarem um monte de discos, hein? Foi de uma emissora aí. Primeiro, assim, eu não sei se eu os parabenizo os ladrões por terem bom gosto, não sei, mas de qualquer forma a situação é essa. Verdade. A Polícia Civil, né, investiga o furto de quase 3.000 discos de vinil do acervo da Rádio Libertas, 99.5 FM, emissora que é controlada pela Prefeitura de Poços de Caldas, em Minas Gerais. O caso ocorreu na última semana e parte dos discos furtados foram encontrados no lixo em frente ao Complexo Santa Cruz, onde funcionava a rádio. Algumas peças levadas são consideradas relíquias por colecionadores e DJs. A rádio existe na cidade há mais de 4 décadas e até o início deste ano a sede da emissora ficava no Complexo Santa Cruz. Porém, o imóvel foi interditado no mês de abril e ela passou a funcionar em outro prédio que não possui espaço físico para o acervo de cerca de 8.000 discos. As peças em vinil permaneceram no antigo prédio e aí eu imagino que com condições de segurança precárias, né? Acho que o pessoal deve ter avaliado mal a situação. Ninguém vai levar isso aqui, esses discos, mas aí os criminosos invadiram o local e levaram cerca de 3.000 LPs. Então realmente... Olha, é um caso sério. Eu não vejo grande problema, porque o Flávio Ascar pode contar aqui, e o Fufunha também, e o Rogério Alcântara também, a Rádio Bandeirantes, na administração Jordão, precisava fazer um puxadinho e fizeram um aterramento com todos os discos de vinil que tinha. Não. Na realidade, a história é da Radiodifusora de Taubaté. Como é uma rádio antiga... A Bandeirantes também. Eles tinham muito disco de acetato. Você sabe o que é isso, Rodney? Foram os primeiros discos de comerciais, de músicas, etc. Eles precisavam aterrar um terreno. Então pegaram todos os discos e aterraram. Tinha comerciais da Coca-Cola dos anos 50. Para você ter uma ideia. Foi tudo aterrado. Que bom. Achei tão bonita uma outra história que nós precisamos contar aqui. Nunca brigue com seu cunhado. Antônio Celso, célebre Antônio Celso contou no ar que brigou com o cunhado dele e viajou. E quando ele chegou na casa dele, ele encontrou o cunhado dele com o último carrinho de mão, levando os discos dele de vinil para jogar no lixo. Não, ele colocou tudo na rua. A molecada ia passando e levando discos que você nunca mais vai ver na sua vida. Entendeu? E eram discos que existia uma feira, se não me engano, acho que era na Itália, não lembro daqui era. Era uma feira que existia.
era uma feira que existia, então o Antônio Celso vivia lá. Discos autografados. Ele trazia discos que nem tinham sido lançados ainda. O pessoal tipo test pressing, sabe? E ele trouxe tudo isso e o cunhado dele colocou tudo na rua. A molecada passava, levava, jogava pela rua, acabaram com a discoteca dele. Fazia disco voador. O Celso chora até hoje, viu? Bom, se cunhados já, né? Né? Que mais, Rodney? Pois é, então nesse caso aí da Rádio Libertas, né, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Agora, como eu falei, né, eu não sei que destino os meliantes vão dar esses discos, né? Vão vender. Vocês vão conseguir vender em algum lugar. Ah, vende. Porque uma coisa é você roubar fio de cobre, né? Sim. Fio de cobre tem alto valor de mercado. Agora, disco de vinil, eu não sei, não sei o que os camaradas vão fazer com isso. Eu acho que na hora os ladrões entraram lá, não sabendo muito bem o que achar, tem esses discos aqui. Vamos levar, então vamos levar. Agora seriam só pessoas que conhecem, né? Que vão comprar. Não sei em Minas como é que é. Por exemplo, eu acho que na região o pessoal deve saber que o acervo da Rádio Libertas foi roubado, né? Então eu imagino que ninguém vai querer comprar discos querendo até uma vez para não serem acusados de receptação, né? Inclusive eu li também que os discos têm carimbo da rádio. Então, vamos ver se já tem, fica difícil. Já fica difícil. Se eles forem organizados, tem carimbo. Agora tem rádio aí que não carimba seus discos, não. Não, é verdade. E eu até chega a ser uma surpresa, né? Uma rádio ter acervo de vinil, né? Porque eu sei que várias outras emissoras fizeram seus acervos. Coisa, que absurdo. Eu lembro, há muitos anos eu era assinante da newsletter da Bandeirantes, né? Uhum. E eles mandaram um e-mail dizendo que estavam se desfazendo dos seus discos de vinil. Absurdo. Quem quisesse comprar podia entrar em contato com eles. Eu não me interessei, mas eu imagino que muita gente deva ter comprado aí os discos do acervo da Rádio Bandeirantes. Ô Rodri, eu entrei uma vez, aliás, entrei 2 vezes naquela discoteca, porque eu trabalhei lá. Cara, tinha cada coisa lá dentro. Meu Deus do céu, você não faz ideia o que tinha dentro daquela discoteca. Mas a maior discoteca é daquela outra rádio, Gazeta. Né? A Gazeta. É a maior discoteca. Estou com ela, estou com a discoteca até hoje. A Gazeta mantém a discoteca dele. Mantém até hoje, foi tudo. A ideia, inclusive, da Fundação Casper Libre é digitalizar Já foi tudo digitalizado, tudo, tá tudo lá. O arquivo deles foi digitalizado, agora eu não sei o acervo de discos. Eles que têm esse projeto lá, que seria muito bacana. Se eu não me engano, pelo que eu fiquei sabendo, a discoteca está lá até hoje e vai ficar. Ótimo, isso é bom. Agora, claro, por questões financeiras, de espaço, nem todas aí têm condição de ficar com seus discos. Pois mas olha, Rodney, a discoteca da Bandeirantes, meu Deus, eu vi coisas que eu nem imaginava que existia. Eu espero que a Bandeirantes, pelo menos, tenha tido um critério para se desfazer dos discos. Né? Também acho, eles tenham ficado com coisas raras, etc. Infelizmente, na época eu não tinha dinheiro para comprar, então não pude comprar nada. Isso foi o quê? Final dos anos 90, 98, foi. 99. Então, que pena. Eu não tenho, infelizmente eu também não tenho espaço nem condições de armazenar, senão eu até podia ver se eu comprava alguma coisa. Em casa também está sem espaço já. Disco, só para você ter uma ideia. Eu vou ser expulso de casa qualquer hora dessa, entendeu? Mas tudo bem. Mas hoje parece que tem uma revitalização aí, o pessoal está fazendo disco de vinil, hoje tem equipamento de som. Estão fazendo, inclusive o disco do Hildon, aquele que tem na rua, na chuva, na fazenda, foi relançado agora. Foi relançado, né? Então, gozado, né? Antigamente, né, a indústria musical tinha execrado o vinil, etc., dizendo que a qualidade do CD era melhor, Imagina, era muito mais... muito mais pura. Hoje agora é o inverso, né? Hoje todo mundo execra o CD e revitaliza o vinil, né? O que as questões de pirataria não fazem? Não, mas para você ter uma ideia, o vinil nunca terminou, nunca deixou de ser fabricado, principalmente por causa dos disc jockeys na Europa. Eles sempre preferiram trabalhar com vinil. Sim, mas é claro que o comércio claro, já não era tão incentivado quanto antes. Verdade. Né? Olha, não foi toda digitalizada ainda. A Rádio Gazeta irá digitalizar todo o seu acervo fonográfico. Tinha uma notícia, acho que do ano passado, dizendo que foi tudo digitalizado. Dentre os quais 78 mil discos com músicas populares eruditas publicadas em 1920
E dentre esses, 19.500 discos de 78 RPM, elétricos e mecânicos, que hoje são consideradas raridades. Raríssimo, isso é verdade. As capas dos discos de 33 RPM serão digitalizadas, tornando-se o primeiro acervo completo da América Latina, contendo os fonogramas, informações técnicas e artísticas e suas respectivas capas, contracapas e encartes. E outra coisa, João, tomara que isso esteja usado na programação da Gazeta, né? Que eles possam utilizar esse material para divulgação ao público também. Verdade. Declarado digitalizar e manter tudo encastelado lá dentro da Avenida Paulista 900, né? Verdade. E ela também, de divulgar isso e ao também público, vai digitalizar 1.500.000 páginas coloridas de jornais. da Gazeta Esportiva. Exatamente. Muito bom. Pois é. E vamos ver, vamos esperar para ver aí. Eu também estava ciente dessas informações, mas não sabia em que pé que estava essa situação. Vamos aguardar, eu acho que pode ser um projeto muito legal aí da Fundação Casper Libero. O que mais? Eu tenho uma notícia aqui de Campinas. O Rádio do Interior está com uma novidade importante que pegou de surpresa o mercado e os ouvintes de Campinas, e pode ser uma tendência aqui na capital. A Nova Brasil FM 103,7 encerrou a sua trajetória como rede liderada pela Nova Brasil FM 89,7 de São Paulo. Agora, quem ocupa a frequência é a Nova FM 107,3. Ou seja, o projeto que está no ar é ligado à rede responsável pela Nova Brasil, ou seja, a emissora campineira não deixou de integrar as operações do grupo Sol Panambi, entre aspas, herdeiros do Quércia, fecha aspas, e a atual programação é voltada ao perfil adulto contemporâneo, mesclando MPB com hits internacionais. Ou seja, a programação agora tem uma programação local forte e independente daquilo que a Nova Brasil faz aqui em São Paulo. E pode ser uma tendência também, pode ser que a Nova Brasil aqui em São Paulo passe também por essa alteração aí nos próximos meses. Vamos supor que isso aí seja um teste sendo feito lá em Campinas, e se der certo, eles implementam aqui em São Paulo. Mais alguma coisa, Rodney? Não, João, essas foram as notícias do rádio nessa semana, então a gente está por aí, né, no radioamantes.wordpress.com, e na semana que vem estaremos de volta. É nós na fita. Nós na fita, no DVD e no HD também. Estamos aí. Um abraço para você. Outro. Abraço, Rodney. Olha, até mais. Até mais.